De mais um dia de estudo, possamos abrir os nossos corações, as nossas mentes, para que o aprendizado desta noite, através dos comentários, das leituras, possam trazer a paz, a serenidade aos nossos corações, nos esclarecendo para que possamos conhecer um pouco mais da verdade, pois como Cristo nos diz, a verdade nos libertará. Não é mesmo? Muito bem, continuando o nosso estudo, estamos no capítulo 22, cujo título é Imersão do Passado, do livro Nos Domínios da Mediunidade. Então, este capítulo começa dentro de um contexto onde, havendo uma reunião semanal presidida por um dos dirigentes, o Raul Silva, e onde estava sendo também assessorada pelo espírito André Luiz, Hilário e Aulus, que acompanhavam os trabalhos. Estavam presentes também nesse recinto, nesta casa de assistência, os trabalhadores da casa e aqueles que receberiam a assistência. Dentre aqueles que receberiam assistência, são destacadas 5 pessoas. 2 senhoras, seguidas pelos seus respectivos esposos, e um cavalheiro, que, segundo a descrição no livro, apresentava uma fisionomia fadigada. Também, nesta casa, havia uma outra atividade, o trabalho mediúnico, que estava sendo coordenada pela dona Celina. E aí, dentro da narrativa, encontramos o seguinte: uma das senhoras caiu em pranto convulsivo. Quem me socorre? Quem me socorre? E comprimindo o peito com as mãos, acrescentava em tom comovedor: covarde, por que apunhalar assim uma indefesa mulher? Serei totalmente culpada? Meu sangue condenará seu nome infeliz. Raul, com a serenidade habitual, abeirou-se dela e consolou-a com carinho. Minha irmã, o perdão é o remédio que nos recompõe a alma doente. Não admita que o desespero lhe subjugue as energias. Guardar ofensas é conservar a sombra. Esqueçamos o mal para que a luz do bem nos felicite o caminho. Então, dentro da narrativa, já retiramos algumas questões muito importantes. O primeiro delas é o fato da senhora, em um momento de desespero, relatar o grau de sofrimento que ela trazia naquele momento. E nós vamos, ao longo da aula dessa noite, entender o que estava acontecendo. O segundo é o entendimento de que faltava a ela naquele momento a compreensão de que o perdão era o remédio para o alívio do sofrimento que ela apresentava naquele instante, de desespero, de angústia. E nós vamos ver que tem um motivo essa angústia, tem um motivo esse desespero. Bom, importante também destacar o que o Raul diz junto a essa senhora, ou para essa senhora, né? Não guardar ofensas é conservar a sombra. Então, o papel que guardar ofensas, guardar ressentimentos, tudo isso nos afeta do ponto de vista psíquico, do ponto de vista mental, do ponto de vista físico, muitas vezes, né? E o remédio é que a gente possa esquecer o mal para que a luz nos felicite o caminho. Mas sabemos que o perdão é algo muito difícil em nossas vidas. Olvidar, esquecer, nunca. O Senhor sabe o que vem a ser uma lâmina enterrada em sua carne? Provavelmente ela foi apunhalada, né? Sabe o que seja a calamidade de um homem que nos suga a existência?
para arremessar-nos à miséria, comprazendo-se depois disso em derramar-nos o próprio sangue? Quer dizer, houve um relacionamento anterior, né, onde muito provavelmente houve aí amor, houve dedicação, houve experiências em conjunto, mas depois, por circunstâncias da vida, outros acontecimentos levaram ao trágico desfecho. Sim, sim, responde Raul, ninguém lhe contraria o direito à justiça, segundo as suas afirmações. Entretanto, não será mais aconselhável aguardar o pronunciamento da bondade divina? Será que tudo não tem que acontecer no tempo de Deus? Né? Fazer a justiça com as próprias mãos, ou guardar esses ressentimentos, essas ofensas, né, não nos contribuirá em nada para o nosso refazimento, para o nosso melhoramento. Quem de nós estará sem mácula? Ele ainda complementa. Esperar, há quanto tempo não faço outra coisa? Parece que ela já estava, né, há muito tempo angustiada, em sofrimento, né? Em vão procuro reaver a alegria. Ela fazia um esforço, né, muito provavelmente, para colocar outras coisas em seu coração, em seu pensamento, que talvez pudesse aliviar ela dessa dor da alma. Por mais me dedique ao trabalho de romper com o pretérito, vivo a carregar a sombra de minhas recordações. Então ela guardou isso na memória, e a gente vai ver a seguir como isso se procedeu. E como quem traz no próprio peito o sepulcro dos sonhos mortos. Ela tinha sonhos, ela idealizou compromissos, ideias, realizações que provavelmente não se concretizaram. Tudo por causa dele. Tudo pelo malvado que me arruinou o destino. E a pobre criatura prorrompeu em soluços, enquanto um homem desencarnado, não longe, fitava com inexprimível desalento. E aí ele continua: não vejo, o Hilário, né? Curioso, não vejo a entidade de quem a nossa irmã se faz intérprete. Sim, disse por minha vez, observo em nossa vizinhança um triste companheiro desencarnado. Mas se ele estivesse telepaticamente ligado à nossa amiga, de certo a mensagem definiria a palavra de um homem, sem as características femininas da lamentação que registramos. E em verdade, não notamos aqui qualquer laço magnético que nos induza a assinalar fluidos teledinâmicos ou telementais sobre a mente da médium. E aí Aulus lhe explicou: o que está acontecendo aqui? Que fenômeno é esse? Alguém quer arriscar? Então a gente vai ver mais a seguir. Estamos diante do passado de nossa companheira. A mágoa e o azedume, tanto quanto a personalidade supostamente exótica de que dá testemunho, tudo procede dela mesma. Ante a aproximação de antigo desafeto, que ainda persegue de nosso plano, no plano espiritual, revive a experiência dolorosa que lhe ocorreu. Então, à medida em que ele se aproxima, e a gente vai ver como isso acontece, ela sente as vibrações por ele provavelmente emanadas, mas também aquilo que ela guarda no seu campo psíquico e no seu campo mental, a ponto dela ter, como nós vamos ver ao longo
da aula, provavelmente ela apresentou quadros semelhantes como esse apresentados naquela casa de oração. Então ela revive a experiência dolorosa que lhe ocorreu em cidade do Velho Mundo, ou na Ásia, ou na África, ou na Europa, não há uma definição aqui, não há um local específico, no século passado. E entra em seguida a padecer insopitável melancolia. Recomeçou a luta na carne. Então ela reencarnou, possuída de novas esperanças. E aqui a gente faz uma breve pausa para a gente refletir um pouco sobre que a cada reencarnação nós nos comprometemos a realizar alguns compromissos. Trazemos sim as nossas experiências de outras vidas, os aspectos das outras personalidades que tivemos em outras eras, né? E isso, obviamente, em algum momento precisa ser trabalhado. E no caso dela, era algo que dentro dela, em seu espírito, não havia sido ainda trabalhado, porque ela guardava muitas mágoas, né? Deste evento que aconteceu com ela no passado. Contudo, tão logo experimenta a visitação espiritual do antigo verdugo, que a ela se enleia através de vigorosos laços de amor e de ódio. Veja que há também um sentimento de amor concomitante ao sentimento de ódio. Porque ela tinha esperanças dentro deste relacionamento anterior de convivência. Ela alimentou sonhos, lembra? Ela alimentou esperanças, mas as coisas na vida não aconteceram como ela talvez tinha sonhado ou idealizado. Mas esses sentimentos, essa vibração, os pensamentos emanados, quando a enleia, a envolve, perturba-se-lhe a vida mental, necessitada, portanto, da mais ampla reeducação. É um caso no qual se faz possível a colheita de valiosos ensinamentos, como nós estamos apontando aqui. E aí, Hilário ainda falando, isso quer dizer que nossa irmã, agora falando, né? Isso quer dizer que a nossa irmã imobilizou grande coeficiência de forças do seu mundo emotivo, em torno da experiência a que nos referimos, a ponto de semelhante cristalização mental haver superado o choque biológico do renascimento no corpo físico, prosseguindo quase que intacta essa cristalização mental. Então nós não aprendemos através da doutrina espírita que a reencarnação ela é acompanhada do esquecimento de grande parte, de boa parte daquilo que nós vivenciamos em outras jornadas reencarnatórias. Não é isso? Muito bem. Só que no caso dela, ela trazia cristalizado em seu campo mental aquele sentimento de mágoa e aquele episódio que lhe tinha acontecido, a tal ponto que nesta presente encarnação ela apresenta um quadro, um transtorno que se manifesta à semelhança do que nós estamos vendo aqui nesse momento. Fixando-se nessa lembrança, quando instada de mais perto pelo companheiro que lhe foi irrefletido algoz, passa a comportar-se qual se estivesse ainda no passado, que teima em ressuscitar. Então, na presença daquele espírito desencarnado, onde houve aquele episódio, essa presença fazia com que fosse, com que surgisse, na verdade, aquele episódio de desespero que ela manifestava. E é então que se dá a conhecer como personalidade diferente,
né, a referir-se à vida anterior. Porque quem estava convivendo com ela, provavelmente, e aqueles que estavam tendo contato, né, se nós lembrarmos que, né, ainda hoje, né, mas principalmente há muitos anos atrás, havia um certo preconceito e uma dificuldade em se reconhecer aquilo que era um processo, por exemplo, mediúnico, ou se era um transtorno mental, se havia alguma influência obsessiva ou não. Quer dizer, ainda hoje a própria medicina tem essa dificuldade em aceitar e reconhecer esses processos. Imagina muitos anos atrás, né? Bom, sem dúvida, em tais momentos, é alguém que volta do pretérito a comunicar-se com o presente. Porque ao influxo das recordações penosas de que se vê assaltada, centraliza todos os seus recursos mnemônicos, as suas reminiscências, lembranças, tão somente no ponto nevrálgico em que viciou o pensamento. Havia o quê? Um ponto doloroso, uma cicatriz, uma marca, né? E obviamente, nesses momentos ela como se recorda do acontecido. Para o psiquiatra comum, é apenas uma candidata à insulinoterapia ou ao eletrochoque, que eram condutas realizadas há algumas décadas atrás para o tratamento de um suposto transtorno mental. Entretanto, para nós, é uma enferma espiritual, uma consciência torturada, exigindo amparo moral e cultural para a renovação íntima, única base sólida que lhe assegurará o reajustamento definitivo. Então aqui nós retiramos mais um aprendizado. E qual é o aprendizado? O aprendizado é o de que, frente às necessidades de renovação íntima, de reajuste moral, psíquico, mental, é importante que entendamos da necessidade do acolhimento evangélico, do acolhimento fraternal, estimulando no ser também que ele possa percorrer o caminho da autoevangelização, tendo oportunidade de refletir, né, sobre esses acontecimentos, sobre os sentimentos e os pensamentos que comumente possam estar associados com algum problema de alguma origem e que se manifesta de diversa maneira. O entendimento aqui que devemos ter é de que aquela pessoa que chega à casa de oração e que acaba manifestando aqueles sintomas e toda a narrativa, ela necessita ser amparada, né? Analisei-a com atenção e concluí. Mediunicamente falando, vemos aqui um processo de autêntico animismo. Era isso que eu tinha perguntado para vocês alguns slides atrás, né? Porque não havia o quê? Uma teleimentação ali, né? E imagina quando nos trabalhos mediúnicos a dificuldade que muito provavelmente os esclarecedores e demais médiuns encontram a dificuldade de identificar. Porém, a doutora Marlene sempre nos coloca, né, junto com os outros trabalhadores mais experientes do que eu nessa casa, que independentemente sendo um fenômeno anímico ou espirítico, é importante que a gente valorize e ampare aquele coração. Por quê? Porque há uma necessidade de um amparo moral, de esclarecimento. Muito importante isso, né?
Então, nossa amiga supõe encarnar uma personalidade diferente, quando apenas exterioriza o mundo de si mesma. Poderíamos então, é a pergunta do Hilário, poderíamos então classificar o fato no quadro da mistificação inconsciente? Quer dizer, ele dá um nome, né, que poderia justificar o quadro que estava se apresentando naquele momento. E a resposta do Aulus é: muitos companheiros matriculados no serviço de implantação da nova era, na seara da doutrina espírita, vem convertendo a teoria animista num travão injustificável a lhes congelarem preciosas oportunidades de realização do bem, né? Não valorizam a necessidade desse amparo e desse esclarecimento. Portanto, não nos cabe adotar como justas as palavras mistificação inconsciente ou subconsciente, né, para batizar ou nomear o fenômeno. Na realidade, a manifestação decorre dos próprios sentimentos da nossa amiga, arrojados ao pretérito, de onde recolhe as impressões deprimentes de que se vê possuída, externando-as no meio em que se encontra. E aí ele ainda continua, né? E a pobrezinha efetua isso quase na posição de perfeita sonâmbula. Ela não tinha até então todo o domínio das forças nesse momento para compreender o fenômeno ou ter a noção talvez daquele fenômeno. Porquanto se concentra totalmente nas recordações que ela tinha, já assinaladas, como se reunisse todas as energias da memória numa simples ferida, com inteira despreocupação das responsabilidades que a reencarnação atual lhe confere. Achamo-nos, por este motivo, perante uma doente mental, requisitando-nos o maior carinho para que ela se recupere. Para sanar-lhe a inquietação, a angústia, todavia, não bastam diagnósticos complicados ou meras definições técnicas no campo verbalista, se não houver o calor da assistência amiga. Então, é o convite, na verdade, né, ou o chamamento, talvez podemos dizer assim, para que possamos valorizar e entender fenômenos semelhantes com o maior espírito fraternal de compreensão, de esclarecimento. Pois, como nós vamos ver mais a seguir, ela estava dotada de grande capacidade, inclusive para futuramente desenvolver a sua mediunidade, né? E não só isso, mas também a necessidade, enquanto o seu espírito, né, dessa senhora, necessitava de acolhimento, de compreensão, de trabalhar o quê? Aquele sentimento que trazia isso em evidência, que era qual? O de mágoa, não é isso? De ressentimento, o de raiva. Felizmente, o nosso Raul assimila as correntes espirituais que prevalecem aqui, tornando-se o enfermeiro ideal para situações dessa ordem. Então aqui ele destaca, na verdade, que o Raul, né, que era o trabalhador da casa, estava sendo amparado pelos amigos da espiritualidade para que pudesse conduzir a assistência àquela senhora. Ou seja, é preciso que a gente sempre possa estar aberto e receptivo e conectado aos nossos mentores, para que numa atividade como essa, ou qualquer atividade que desempenhamos, né, na casa espírita, que possamos ser instrumentos os mais eficazes possíveis
para o acolhimento de qualquer irmão, encarnado ou desencarnado. Hilário, e ele continua, né? Hilário, tanto quanto eu, edificado com os ensinamentos ouvidos, perguntou respeitoso: e podemos considerá-la médium mesmo assim? E aí vem a resposta, né? Como não? Um vaso defeituoso pode ser consertado e restituído ao serviço, né? Naturalmente, agora a paciência e a caridade necessitam agir para salvá-la. Naturalmente, a paciência e a caridade necessitam agir para salvá-la. Muito provavelmente, ela continuaria, mesmo após essa assistência, após a segunda, a terceira, após mesmo ela se esforçando no caminho do bem, trabalhando o sentimento de perdão, ela não estaria totalmente isenta de ainda vivenciar essas experiências, essas reminiscências. E assim acontece com todos nós, que ora caímos, levantamos, tentamos acertar um pouquinho, depois voltamos a errar novamente, e aí a hora que a gente acha que aquela situação está resolvida, a gente vê que não está resolvida coisa nenhuma. E aí, mais um tropeço. E aí a gente vai no caminho da persistência e da boa vontade, né? E cada um tem o seu tempo, né? Cada um tem o seu grau de entendimento, né? Cada um se encontra num grau evolutivo diferente. Nossa irmã deve ser ouvida na posição em que se revela, deve ser respeitada, né? Como sendo em tudo a desventurada mulher de outro tempo, e recebida por nós nessa base, para que se use o remédio moral. Qual é o remédio moral? O amor. O amor. O que mais? O acolhimento. Né? A evangelização, o processo de autoevangelização, porque também depende dela, né? Para que ela pudesse conseguir trabalhar tudo aquilo que tinha acontecido e esse sentimento. Para que use o remédio moral que lhe estendemos, desligando-se enfim do passado. Era importante que ela pudesse trabalhar esse sentimento para se desligar do passado. E como é que ela iria desligar? Aprendendo a perdoar, né? Era o remédio, era um dos remédios. O assunto não comporta desmentido, porque indiscutivelmente essa mulher existe ainda nela mesma. Por que ela existe ainda nela mesma? Cristalizou o seu corpo mental, né? Havia uma marca em seu perispírito e ela não tinha resolvido ainda essa questão. Era difícil, foi doloroso. Imagina alguém que se coloca à disposição de uma outra pessoa, num relacionamento, numa amizade, e as circunstâncias da vida levam a acontecimentos desagradáveis. E aí a reflexão que eu faço é trazer esse exemplo para as nossas vidas. Como é que a gente tem trabalhado o perdão? A gente tem trabalhado o perdão? Esse sentimento tão importante a ponto de que Jesus falou: perdoai até 70 vezes 7 vezes, ou seja, sempre. É fácil? Não é. E qual é o remédio para a gente poder começar a trabalhar isso dentro dos nossos corações? Como? O exercício do amor. O exercício do amor. Ser humilde. Humildade, a prece. Né? São elementos para isso. Então, a personalidade antiga não foi tão eclipsada pela matéria densa como seria de desejar. Quer dizer, a reencarnação também tem esse papel de
não só dos reajustes, mas muitas vezes de proteger nós das lembranças passadas, porque imagina se nós tivéssemos a consciência de que a gente, por exemplo, cometeu algum mal junto a algum pai, uma mãe, um companheiro, uma companheira que a gente convive, ou a um filho, ou uma filha. Então, obviamente, há uma proteção nesse sentido, né? A reencarnação acaba sendo uma bênção nesse sentido, mas aquilo que precisa ser trabalhado através da convivência, da amorosidade, da renúncia, da abnegação, isso Deus não exclui de nós, né? Faz parte do nosso aperfeiçoamento moral. Ela renasceu pela carne, sem renovar-se em espírito. Ela não conseguiu trabalhar isso em seu espírito. E Aulus ainda complementa: ela representa milhares de criaturas aos nossos olhos. Aulus, nesse momento, ele fala, e na descrição do capítulo, é como se ele meditasse com ele mesmo em voz alta. Ela representa milhares de criaturas aos nossos olhos. Quantos mendigos arrastam na terra o esburacado manto da fidalguia efêmera que envergaram outrora? Quantos escravos da necessidade e da dor trazem consigo a vaidade e o orgulho dos poderosos senhores que já foram em outras épocas? Quantas almas conduzidas à ligação consanguínea caminham do berço ao túmulo, transportando quistos invisíveis de aversão e ódio aos próprios parentes, que lhes foram duros adversários em existências pregressas. Todos podemos cair em semelhantes estados, todos nós, se não aprendemos a cultivar o esquecimento do mal em marcha incessante com o bem, né? Então é difícil cultivar o esquecimento do mal, mas é o nosso caminho único para que a gente possa evoluir, se equilibrar, né? Nessa altura, Raul Silva, na condição de hábil psicólogo, convidou a doente ao benefício da prece. Competia-lhe a ela suplicar ao céu a graça do ouvido. Cabia-lhe expungir o passado da imaginação de maneira a pacificar-se. E singularmente comovido, recomendou-lhe repetir em companhia dele as frases sublimes da oração dominical. Então, nesse momento, após o acolhimento, a orientação, a instrução que foi dada àquela senhora, ela vai se asserenando, o Raul vai conduzindo, explicando a necessidade e a importância do perdão, da prece, né? E aí ela vai se acalmando. A pobre senhora, então, acompanhou docilmente. Ao término da súplica, mostrava-se mais tranquila. O prestimoso amigo, traduzindo a colaboração do mentor que o acompanhava, e aí a gente destaca novamente, ele não estava sozinho. Nos nossos trabalhos, nas nossas atividades, é preciso que a gente tenha plena confiança de que não estamos sozinhos. E por que isso é importante? Porque senão a chance, né, da gente se envaidecer e da gente não desempenhar aquilo que for de melhor é grande. Porque nós ainda não temos nem a noção, nem a mínima noção, talvez nem um décimo da noção do que pode acontecer com alguém que está na condição como ela. Não sabemos os porquês, né? Às vezes achamos os paraquês, mas os porquês é muito difícil muitas vezes, né? Então, o prestimoso amigo, traduzindo a colaboração do mentor que o acompanhava, solícito,
rogou-lhe considerar, acima de tudo, o impositivo do perdão aos inimigos para a reconquista da paz. E em lágrimas, a enferma desligou-se das impressões que a imobilizavam no pretérito, tornando a posição normal. Enquanto Silva lhe aplicava passes de reconforto, o assistente, o Aulus, comentou: outra não pode ser, por enquanto, a intervenção assistencial em seu benefício. Ou seja, era preciso que devagar, e dosadamente, a nossa irmã, aquela irmã, pudesse ser acolhida e orientada. Não era da noite para o dia, ou através de alguma palavra, ou de algum comentário talvez um pouco mais incisivo, e também não pelo fato dela estar numa casa de oração e ter sido acolhida, e amparada, é que aquele problema já havia sido solucionado. E se a gente trazer um pouquinho isso para o nosso dia a dia, muitas vezes a nossa maior preocupação é que a gente possa, através de uma simples prece, de um simples passe, de um simples qualquer outro tratamento espiritual, a gente ficar livre do problema. Mas não é assim que funciona. O trabalho de renovação, o trabalho de trabalhar sentimentos como esse, é um trabalho interior. Mas a gente tem um caminho. E o caminho é Jesus. E o caminho é a autoevangelização, é a prática do bem, da caridade, do alto amor. Sim, também do alto amor, além do holo amor. Porque como nós vamos oferecer algo de bom para o outro se a gente não se gosta, se a gente não se ama, se a gente não se cuida? Como vamos oferecer algo de bom? Não é mesmo? Então, pela enfermagem espiritual, pela assistência espiritual oferecida, bem conduzida, reajustar-se-á pouco a pouco, retomando o império sobre si mesma e capacitando-se para o desempenho de valiosas tarefas mediúnicas mais tarde. Então essas foram as orientações que, ao final da assistência prestada, também o Aulus traz este comentário. Também lembrei aqui agora uma outra coisa que durante a preparação do estudo eu refleti um pouco, pela questão que ele coloca, em relação às reminiscências, aquilo que é trazido na nossa memória, E aí eu fiquei pensando, e obviamente a gente não pode generalizar, e talvez isso caiba apenas como um título de hipótese, mas é que em alguns transtornos mentais, em algumas condições clínicas, como por exemplo a demência ou os quadros demenciais, o que é afetado geralmente é o campo da memória. Quer dizer, uma das atividades que são afetadas é o campo da memória. Bom, se nós entendermos que tudo aquilo que nós registramos, e dependendo de como nós registramos, dependendo da força, da intensidade e da cristalização, maior ou menor, como aconteceu com essa senhora, se der, muito provavelmente esses, chamaria assim de nós, que a gente vai acumulando ao longo da nossa existência presente ou existência passada, essas questões que não são muito bem resolvidas por cada um de nós, dependendo então dessa intensidade, talvez isso possa estar relacionado com não só esses quadros e transtornos como aquela senhora apresentava, mas outros.
a semelhança, por exemplo, de um quadro demencial, que não era o que estava acontecendo com ela, né? Claro que isso é apenas uma hipótese que eu levantei, então é da minha cabeça isso, não está escrito em nenhum lugar, não tem nenhum estudo científico, mas talvez seja algo que a gente possa se aprofundar, né, e procurar estudar isso. Então, achei que talvez isso seja pertinente. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta e especialmente alguma colocação? As perguntas eu vou deixar lá para a doutora Marlene responder. Quanto à sua colocação que você acabou de falar, eu também tenho esse conceito, e é evidente que vai ter que primeiro passar pelo crivo da razão para poder a gente ter esse conceito. E dentro dessa aula hoje, eu até recomendo um filme que mostra praticamente quase tudo que aconteceu aí. Ele chama, inclusive até colocou, tem uma parte aí, que ela fala que ela está dentro dela mesma. Tem um filme que chama-se, como é que chama? Minha Vida em Outra Vida. É um filme que eu acredito que você já deve ter visto esse filme. Tá? É um filme que 20 anos depois ela reencarna. Tá? Ela tem uma vida para trás muito turbulenta, tá? Ela acaba desencarnando e deixando 4 filhos. É um filme muito bonito, 4 filhos. Aí ela reencarna 20 anos depois, só que ela não conseguiu mastigar direito a vida que ela teve para trás. Então ela começou a cristalizar, ela cristalizou, apesar que ela era médium, mas não era uma, ela cristalizou e viu um flash. Ela reencarnou como uma arquiteta e viu um flash nela, ela escrevendo um monte de palavras, né? Até mesmo fazendo uma igreja, uma casa e as crianças. Bom, para encurtar o filme, no final ela conseguiu reunir os 4 filhos que ela deixou lá para trás, porque os 4 filhos tinham praticamente 80 anos, e foi verídico isso, inclusive. Ela conseguiu, na reencarnação, né? Ela conseguiu, por quê? Porque ela não conseguiu digerir tudo e estava atrapalhando o flash que ela estava. Ela precisou fazer uma terapia também, tá? Regressiva, por quê? Porque ela não conseguia entender. A mãe dela precisou dar um livro espírita para ela poder acreditar na reencarnação. É um filme muito bonito, é um filme que mostra, é lindo, porque no final do filme... Pode contar o final. Eu não vou contar o final, mas é um filme que vale a pena todo mundo assistir, porque mostra exatamente tudo que está aí dentro. Pode falar? Deixa eu fazer. Não. Porque não é vantagem, porque todos esses filmes assim a gente acaba chorando, né? Todo mundo quer chorando, é muito bonito o filme, vale a pena ser visto. Mas acontece que um dos irmãos, o que acontece é o seguinte: o marido dela na outra vida era extremamente... Ele era extremamente violento. E havia ali uma noção de proteção. E esse pensamento do irmão daquele que havia se comprometido a defender os outros irmãos, a culpa dele chamava ela incessantemente. E esse pedido de desculpas é que motivou o encontro deles. Isso é muito, do ponto de vista moral, é muito interessante. Vamos lá, vou falar alguma coisinha que não tem nada a ver com filme agora. O pessoal tem que ver o debate filme aqui. mesmo. O que eu ia falar era o seguinte, uma colocação até, e depois vou até fazer uma pergunta. Nós sabemos que o véu do esquecimento é uma bênção que o nosso Pai nos deu, mas em alguns casos específicos, esse véu é tão diáfano que passam essas situações. Os grandes pesquisadores da reencarnação, que eu vou me reportar ao Ian Stevenson, né, que
livro específico sobre isso, ele nos faz inúmeros relatos com relação a esse véu do esquecimento que a pessoa traz de vidas pretéritas. Nós sabemos que os casos de personalidade múltipla na literatura médica são pouquíssimos casos, são relatados. O mais famoso é o Sibyl, né, da década de 60, que foi mais relatado, que a gente estudava nas faculdades de psicologia principalmente. Agora, nós nos deparamos no dia a dia, eu em outras duas casas dirijo o grupo de desobsessão, com algumas personalidades de vidas passadas, como aqui, emergentes. São personalidades que querem, às vezes, principalmente na autoobsessão, né, que você encontra isso. Como é que nós podemos atuar dentro do grupo de desobsessão com mais maestria, na condução? Eu não sei se isso vai ficar para a doutora Marlene, né? Porque realmente é uma questão bastante complexa, né? Eu diria que frente à aula de hoje, frente àquilo que nós tiramos de aprendizado dentro do capítulo, acredito que essa questão da diferenciação de um fenômeno espirítico ou anímico, fica bem claro que o mais importante é o acolhimento fraternal. É estimular o ser para que ele se autoconheça, que ele trabalhe os sentimentos, que ele possa organizar os seus pensamentos em direção ao bem e em direção àquilo que precisa ser trabalhado internamente. Eu acho que uma das lições que a gente tira é essa, porque ele mesmo coloca lá que até então nas casas espíritas havia uma resistência ou até uma certa rejeição de não tratar e dizer que aquilo era anímico e esquecer o ser que está ali. Que no caso dessa senhora trazia uma angústia existencial extremamente intensa e com extrema necessidade de ser abordada e acolhida. Então eu acho que a resposta é por aí. Obrigado. Alguém mais? Depois de estragar o filme dos outros, melhor não falar nada. Então tá bom. Até a próxima semana. Vamos trabalhar.